Olá, alunos! Boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, lembra que eu falei para vocês que eu ia conversar com vocês sobre o Dia da Consciência Negra? Hoje é Dia da Bandeira, 19 de novembro é Dia da Bandeira, da nossa bandeira, a bandeira do Brasil, né? E amanhã será o dia da consciência negra. E hoje também é aniversário do Miguel. Miguel, parabéns! Deus te abençoe, muitas, muitas bênçãos, que todos os seus sonhos se realizem. Então, o que seria consciência negra? Vamos iniciar da palavrinha consciência. A palavrinha consciência tá lá na cabecinha da gente, lá no fundo, na cabecinha da gente, tem uma coisa que é da gente lá de dentro, que quando a gente faz uma coisa, se ela é errada, depois aquela coisinha lá na cabeça da gente fica assim toda hora lembrando a gente. Ai, aquilo que você fez não tá certo, aquilo que você fez não tá certo. Que aí a gente fala que tá com dor na consciência, quer dizer, que a gente sabe que é errado fazer aquilo. Então, o Dia da Consciência Negra é um dia para que todos pensem sobre a, a origem, sobre a raça negra. A raça negra foi muito importante para o nosso país, para o Brasil. Lá no dia da proclamação da República, lembra que eu coloquei um videozinho para vocês? E lá no vídeo falava que a filha do Dom Pedro II assinou a Lei Áurea e libertou os escravos. Então, continuando essa história, aqui nesse vídeo que a professora vai colocar lá no grupo depois para você ver inteiro, tá? Só que aqui a professora vai explicando para você, depois você assiste ele inteiro. O que é isso? Esse som? É do instrumento musical, né? Como chama? Muito pouco era estudado sobre a história da África, normalmente reduzida à antiguidade aos egípcios. Porém, o crescimento do interesse e importância desse continente jogou luzes sobre a esquecida África subsaariana. Cercados por florestas, savanas, montanhas, o mar e o deserto, e convivendo com uma rica fauna, esses africanos viviam em pequenos reinos, muito parecidos com Ah lá, vocês viram que falou da fauna? A fauna africana tem animais que não tem aqui no nosso Brasil. Olha lá, a girafa, o leão e outros animais que, assim, a origem deles é lá da África. A gente até acha aqui nos zoológicos, mas eles não vivem no habitat dele natural. No Brasil não tem, né? Os nossos animais que nós temos no Brasil é aqueles animais que a gente estava estudando lá no projeto do Pantanal, tá? Então vamos continuar aqui. Os africanos viviam em pequenos reinos, muito parecidos com as cidades-estado da antiguidade. Dominavam técnicas de agricultura, metalurgia e mineração. Cultuavam. Olha só. Então, quando fala-se que os negros foram importantes para o Brasil, não foi só no trabalho deles físico, o trabalho da mão de obra, que também foi muito importante. Mas foi importante também a cultura que eles deixaram para nós. Eles eram muito inteligentes, eles dominavam as técnicas do plantio,
dominavam várias técnicas que estavam precisando na época do Brasil, para poder. Porque quando descobriu o Brasil, os portugueses chegaram aqui no Brasil, que a professora Elaine já conversou com vocês também. Aqui no Brasil era só floresta, né? Então precisava-se construir casas, precisavam construir, plantar, porque não tinha comida, assim, igual a gente estava acostumado a comer, que é o trigo, o arroz, o café. Não tinha essas coisas plantadas aqui no Brasil. Então, lá na África, que a África ela existe há muito, muito tempo, muito antes do Brasil. E lá eles já dominavam tudo isso, eles já sabiam como fazer tudo isso. Com diversos deuses e a natureza, acreditando num deus, dominavam técnicas de agricultura, metalurgia e mineração, cultuavam A mineração, classe, é a parte do ouro. Lembra que eu contei para vocês que aqui no Brasil, tinha muito ouro? Só que tinha que saber procurar onde que o ouro estava. Aí depois que encontrava ouro, tinha que saber como que fazia o ouro. Ele não é amarelinho, bonitinho, daquele jeito igual a gente tem ele em casa na pulseirinha, no anel, na aliança. O ouro ele é diferente, precisa de um processo para ele ficar daquele jeito. Então, os africanos dominavam, eles sabiam tudo isso. Olha quanta coisa que eles sabiam, como eles eram inteligentes. Cultuavam diversos deuses e a natureza, acreditando num deus maior e criador, que variava de nome entre as tribos. Evitavam guerras, estreitando laços através do casamento. Porém, quando o conflito era inevitável, não visava a expansão territorial. Com a exploração europeia da costa da África, os nativos começaram a ser capturados. Olha que triste. Aí lembra que eu falei para vocês que quando aí os portugueses descobriram o Brasil, precisavam de pessoas para poder fazer tudo o que precisava fazer no Brasil. Aí os europeus, os portugueses, iam lá na África e forçavam a arma na cabeça deles. Forçavam eles vir para o Brasil trabalhar. É a mesma coisa de você estar na sua casa, seu pai, sua mãe tá na sua casa, o vovô, a vovó, entrar alguém armado e falar vamos, 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 e colocar a família inteira no navio, levar essa família para um lugar bem longe e fazer ficar trabalhando igual escravo. Já pensou acontecer isso? Deus me livre acontecer uma coisa dessa com a gente. É o que acontecia com eles. Até às vezes os negros ricos, que eram assim, até reis e rainhas, acabavam sendo escravizados. E enviados como escravos para a Europa. A rota do tráfico negreiro mudou a partir da colonização do Novo Mundo, e o comércio de seres humanos atingiu grandes proporções pela necessidade de mão de obra nas novas terras. Os portugueses dividiam os africanos em 3 grandes grupos: os sudaneses, os guinenos sudaneses muçulmanos e os bantus, todos representando uma determinada região do continente e tendo destinos diferentes. O Brasil recebeu cerca de 40% de todos os escravos africanos trazidos para a América, já que demandava mão de obra para trabalhar em suas culturas de cana-de-açúcar no Nordeste, no ciclo de ouro em Minas Gerais e nas lavouras de café do Rio de Janeiro no século XIX. O transporte desses povos, amontoados nos porões dos navios negreiros, era feito em condições... Olha só que judiação. Vocês imaginam viajar no porão de um navio? Eram meses de viagem, porque assim, ó, nessa época aqui que aconteceu isso, não existia avião, não existia carro. Então, quando ia fazer uma viagem muito longa, tinha que ser de navio. E levavam meses, imagina eles viajando meses assim, que judiação. E vocês viram aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, voltar para vocês.
Olha só, a viagem que eles faziam. Quer ver? Eu vou colocar aqui de E o novo. comércio de seres humanos atingiu grandes proporções pela necessidade de mão de obra nas novas terras. Os portugueses dividiam os africanos em 3 grandes grupos: os sudaneses, os guinenos sudaneses muçulmanos e os bantus, todos representando uma determinada região do continente e tendo destinos diferentes. O Brasil recebeu cerca de 40% de todos os escravos africanos trazidos para a América, já que demandavam mão de obra para trabalhar em suas Já culturas de passou. cana-de-açúcar no Nordeste, sudaneses, os guinenos sudaneses muçulmanos, mão de obra nas novas terras. Aqui. Os portugueses dividiam os africanos em 3 grandes grupos: É essa parte aqui, peraí. os guinenos sudaneses muçulmanos e os bantus, todos representando uma determinada região do continente. Eles dividiam os africanos em 3 grandes caranguinha. grupos: do Novo Mundo e o comércio de seres humanos. Da costa da África, os nativos começaram a ser capturados e enviados como escravos para a Europa. A rota do tráfico negreiro mudou a partir da colonização do Novo Mundo, e o comércio de seres humanos atingiu grandes proporções pela necessidade de mão de obra. Para agora, Elaine. Aê! Ixi, mas vai ficar essa faixa na frente? Olha só. Então, eles estavam aqui assim, ó. E essa parte cinza aqui, ó, é tudo mar. É tudo azul. Então, precisava atravessar tudo isso de navio para chegar no Brasil. Olhando assim, parece que é rápido, mas para fazer essa travessia levava-se meses. Com os navios de hoje, até é mais rápido, mas naquela época os navios não eram rápidos igual os navios de hoje, tá? Os portugueses dividiam os africanos em 3 grandes grupos: os sudaneses, os guinenos sudaneses muçulmanos e os bantus, todos representando uma Olha, nós estamos fazendo uma interdisciplinaridade, né? Tá falando sobre geografia, mostrando o mapa, falando de países, é geografia, é história, que tá falando da história quando o negro chegou. Então a gente parou aqui. Era feito em condições desumanas e muitos acabavam morrendo na travessia marítima, tendo seus corpos jogados ao mar. Ai, que judiação. Os escravos eram vendidos e conduzidos aos seus destinos nas fazendas, onde eram obrigados a trabalhar de sol a sol, com roupas e alimentação de péssima qualidade. Dormiam em habitações escuras e úmidas, as senzalas, e muitas vezes eram acorrentados para evitar... Olha só, eles viviam em senzalas. Um tipo de um barracãozão que tinha nas fazendas. Mas não era assim, era um lugar fedido, sujo. E eles viviam presos. Por que que eles viviam presos? Porque senão eles fugiam, né? Porque quem que vai aceitar? Você tá lá na sua casa, levando uma vida normal. Chegam umas pessoas e te pega e obriga você a ir para um lugar muito longe da sua casa e trabalhar? Os castigos físicos eram comuns, o mais usado era o açoite. Com o comércio constante de escravos, não havia preocupação em manter seu bem-estar, já que podiam ser facilmente substituídos por novos africanos, fazendo sua expectativa de vida no Brasil ser muito baixa. Eram proibidos de praticar sua religião e obrigados a adotar o catolicismo. Olha, lembra que eu falei para vocês que o Brasil foi colonizado por Portugal, que Portugal na época era um país que assim, a maioria eram católicos, e os negros lá na África, eles têm outra religião, não o catolicismo. E naquela época, os portugueses e os padres da época, né, que vinham lá de Portugal, não aceitavam, não respeitavam as religiões dos negros, que hoje, graças a Deus, todos respeitam, né? Graças a Deus. A gente tem que respeitar a religião de todos. Todos têm direito a ter a religião que acredita que quer ter. O catolicismo e a língua portuguesa mantiveram sua cultura viva, realizando seus rituais africanos escondidos. Aí o que eles faziam? Já que eles não podiam
praticar, né, a religião deles lá na senzala, escondidos. Aí eles faziam o culto deles lá da religião deles. E aí deu a origem à capoeira, que a gente até hoje aprende, né? Esse instrumento aqui, que se chama berimbau, tem um som muito bonito, que é usado na prática da dança da capoeira. Para eles era uma dança, né? E aqui já para nós, a gente já, alguns falam até que é um tipo de luta, né? Mas na verdade ela é uma dança. Criando até um tipo de luta, a capoeira. A maior parte dos africanos traficados para o Brasil eram homens, por serem mais valorizados nos trabalhos forçados. As mulheres, que não eram aproveitadas nas lavouras, viravam escravas domésticas, as chamadas mucamas. Nessa época, independente da origem ou etnia, as mulheres eram subordinadas aos homens em seus caprichos. A mulher negra e escrava vivia situação ainda mais degradante, sendo colocada como mero objeto sexual do homem branco. A miscigenação entre africanos, europeus e indígenas foi ponto. Aí, olha só, a nossa origem. Nós todos temos um pouquinho de sangue na nossa veia de negros, de índios e de europeus. Todos nós, pode ser que nem pareça, né, fisicamente, mas nós temos. Porque quando eu falei para vocês, os portugueses chegaram aqui, só existiam quem? Os índios. Aí foram trazidos os negros da África e mais as pessoas que vinham de Portugal, os europeus. E aí começaram assim a sair casamentos, por exemplo, de índios com negros, de negros com europeu, de europeu com índios. E aí foi dando a origem ao povo brasileiro. Chave na constituição da população brasileira. As revoltas eram muito comuns nas fazendas, fazendo com que grupos de escravos organizados fugissem e formassem nas florestas os famosos quilombos, onde viviam. Então, aí aqueles índios que conseguiam fugir, eles iam viver lá em cima na montanha, na onde que se chamavam de quilombos. Lá eles viviam em comunidade, um ajudando o outro, era tudo junto, tipo assim, a comida fazia tudo junto, conseguia tudo, o que conseguia juntava lá e comia. E por que lá em cima na montanha? Porque quando eles vinham, os assim, quando os brancos vinham atrás deles para tentar forçar eles voltarem novamente lá para o trabalho, aí eles lutavam. Eles eram os negros, eles são fortes, né? É uma raça mais forte que a raça branca. E aí eles ficavam lá em cima na montanha, que quando eles vinham de lá de cima, eles ficavam olhando. Sempre tinha alguém que ficava olhando. E aí quando essa pessoa que estava olhando via que estava vindo os brancos para pegar eles já iam lá preparados e lutavam. E aí ninguém conseguia chegar lá no quilombo. Então todos os negros escravos sonhavam em conseguir escapar e chegar até o quilombo, porque se eles chegassem nos quilombos, aí eles sabiam que lá eles iam viver livres. Em liberdade, comunidades similares às que existiam na África. Alguns escravos também conseguiram comprar sua liberdade, adquirindo sua carta de alforria. Com o constante crescimento do sentimento abolicionista, o fim da escravidão era questão de tempo. Infelizmente, apesar de promover sua liberdade jurídica, a abolição não garantiu condições de vida dignas para os escravos. A realidade, ao contrário, foi cruel, pois não possuíam moradia, condições econômicas ou assistência do Estado, fazendo muitos negros passarem por dificuldades após. Olha só. Então lembra que eu falei, né, que a filha do Dom Pedro II, ela libertou os escravos, né? Ajudou. Só que aí, com os escravos livres, eles tinham casa? Não. Eles tinham dinheiro? Não.
Então, o que aconteceu? Eles ficaram livres e não tinham para onde ficar. Eles não tinham casa, não tinham comida. Aí, assim, um ou outro conseguia emprego, aí começava a ganhar seu dinheirinho, aí até entenderam? E aí que foi começar tudo de novo. Às vezes lá na África, eles tinham, com certeza, quase todos tinham tudo, tinham casa, tinham dinheiro lá na África. Só que quando eles foram tirados de lá, eles não trouxeram nada junto, né? A liberdade. O preconceito e a discriminação os impediram de encontrar trabalho nas cidades. Já nas lavouras, tinham sido substituídos pelos novos imigrantes livres europeus, a maioria italianos. Aí lá nas plantações que os negros trabalharam, eles começaram a trazer aí de navio europeus mesmo. Só que aí esses europeus que vinham trabalhar nas lavouras aqui no Brasil, aí eles vinham com tipo assim, né, um contrato, com um acordo. Eles não trabalhavam de graça, eles ganhavam. Aí os donos das fazendas tiveram que fazer casas para eles na fazenda. Por isso que não sei quem já foi em fazenda, às vezes vê, fala assim, olha lá a casinha dos colonos, que aí tem na fazenda um monte de casinhas iguais, uma do lado da outra. Então, aquelas casinhas foram construídas para essas pessoas que vieram da Europa para trabalhar no lugar dos negros. Só que aí eles não eram escravos, eles ganhavam para trabalhar. A escravidão deixou cicatrizes profundas. Os negros vivem ainda hoje em condições inferiores aos brancos, devido ao grande processo de exclusão social. Tem menor escolaridade, menos qualificação, salários menores, menos representação na mídia e em entidades governamentais, além de menos cargos de chefia e liderança. É uma situação degradante, considerando a imensurável participação do negro na vida brasileira. Infelizmente, o pouco que se aprende nas escolas sobre a herança africana reduz o negro a estereótipos ligados a origens de musicalidades, como o samba, e ao trabalho braçal como escravo. Esse pensamento induz muitas ideias erradas ou incompletas sobre as populações negras. Então, olha só, aí tá falando que às vezes na escola ensina, né, que eles eram fortes, que eles tinham, assim, por ser forte, tinha bastante saúde, então por isso que eles trabalhavam, mas não reforçam aquela parte que a professora falou lá no início, que eles também eram muito inteligentes, que eles dominavam técnicas de mineração para poder achar o ouro, que eles dominavam técnicas da agricultura, porque para poder plantar, conhecer a terra, saber plantar, saber cultivar. E algumas comidas também. Lembra que a gente aprendeu, nós aprendemos alguns pratos com os índios? Lembra daquele vídeo tupi que a professora deu para vocês? Que tem algumas coisas que a gente come que a gente aprendeu com o índio? Também tem muitas coisas que a gente come que a gente aprendeu com os negros, tipo a feijoada. Tem bastante coisa, tá bom? Negras. Há muito mais sobre essa superfície. Os africanos foram, sobretudo, fonte de informação para os portugueses, que não tinham conhecimento sobre cultivo e exploração de produtos de regiões tropicais. Foi a tecnologia africana, com seu conhecimento agrícola aprimorado por milênios, além de suas técnicas de mineração, que tornou possíveis os principais ciclos econômicos do Brasil, como a cultura da cana-de-açúcar, a extração mineral e o cultivo do algodão e do café, gerando riqueza e transformando a geografia e a história do país, daquelas que conhecemos hoje. Estima-se que chegaram ao Brasil cerca de 5 milhões de africanos, entre os anos de 1500 e 1850. De um total de 6 milhões que deixaram forçados a África com destino ao país. É uma vergonha que ainda hoje seus descendentes passem por diversos tipos de privações e violências. Então, isso que é a consciência negra. Isso é a gente ter a consciência e valorizar a raça negra. Pensarmos que somos gratos, muito gratos a eles. E não achar
que o branco é melhor que o negro. Isso que é ter consciência negra, a gente ter a consciência que nós somos todos iguais, que não existe ninguém melhor que ninguém. Em um país cuja colonização africana foi muito maior que a europeia. Felizmente, graças à luta do movimento negro, diversas injustiças históricas estão sendo corrigidas, vislumbrando um futuro de esperança, inclusão e igualdade. Então, olha só, houve algumas conquistas, né? Pessoas negras que conseguiram estudar, que conseguiram chegar lá em cima, assim, num cargo que pode estar ajudando os outros negros. Eles lutaram pelo direito dos negros. Olha lá. Uma das lutas foi conseguir a cota para negros na faculdade, tá? Porque antigamente, há um tempinho não muito longe, quase não tinha pessoas negras chegando à faculdade, à universidade. Agora, graças a lei, essa lei da cota, que tem que ter vagas para pessoas negras, isso está mudando. O nosso feriado aqui na nossa cidade de Limeira foi graças a a ajuda de um padre negro da nossa cidade, que é o padre Maurício. Ele já é falecido, mas ele lutou muito aqui em Limeira pelo direito dos negros. E esse feriado de amanhã, em Limeira, da Consciência Negra, muito se deve a esse padre Maurício. Eu vou até mostrar para vocês uma foto dele. Quer ver? Espera aí um pouquinho. Olha só, o casamento da professora Elaine e o marido dela, o nome dele é Álvaro, mas o apelido dele é Juca, todo mundo conhece ele como Juca. Então, nós tivemos o privilégio de conhecer esse padre, o padre Maurício, ele que celebrou o nosso casamento. Olha só, olha a roupa dele, a batina dele, ele costumava usar batinas assim, como se usa lá na África, né? Então, olha só, ele era uma pessoa que defendia muito os negros aqui na nossa cidade, tá? E